Oi de novo, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que estejam se cuidando. Essa correção de atividade, pessoal, é referente à última atividade que foi passada sobre a tabela periódica e isótopos, tá bem? Atividade passada no dia 15, a qual eu vou receber com o último prazo para terça-feira, dia 21, tá bem? Até as 5h30 da tarde. Então, organizem a atividade no caderno de vocês e entreguem a atividade de forma clara e organizada, de um jeito que dê para eu entender as respostas que vocês colocaram. Independente de ter feito certo ou errado, não tem problema. Me envie a atividade porque tudo, exatamente tudo, vai contar a nota de vocês, tá bom? Então prestem bem atenção na correção e caso tenha feito errado, corrija. A primeira questão, pessoal, ela diz o seguinte: tudo ao nosso redor é formado por átomos de elementos químicos. A letra A. Quais são as partículas que formam um átomo? Pessoal, aqui eu tenho uma representação esquemática de um átomo. Então ele me pergunta o quê? Quais são as partículas que formam um átomo? Um átomo, pessoal, é formado de quê? De elétron, que é uma partícula com carga negativa e com massa 1836 vezes menor que a do próton. É formado pelo nêutron, partícula eletricamente neutra e de massa aproximadamente igual à do próton. E o próton, partícula com carga elétrica positiva. Tá bem, pessoal? Ele me pergunta quais são as partículas. Então, as partículas são prótons, elétrons e nêutrons. Tá bem? Se ele me perguntasse os componentes que formam o núcleo, os componentes que formam o átomo seria o núcleo e a eletrosfera. Seria núcleo e eletrosfera os componentes, mas prestem bem atenção. Por que eu não coloquei núcleo e eletrosfera nas partículas? Porque núcleo e eletrosfera, pessoal, são componentes que formam o átomo. As partículas que formam o átomo são prótons, elétrons e nêutrons, tá bem? Então não confundam partículas com os componentes formadores do átomo, tá bem? Em algumas questões, os componentes podem ser os prótons, os elétrons e os nêutrons podem ser considerados componentes. Mas se na questão perguntar partícula, é próton, elétron e nêutron, tá bem? A letra B. Como se conceitua atualmente elemento químico? Ou seja, como é que hoje em dia eu digo o que é um elemento químico? Se alguém me perguntar, o que é um elemento químico? Hoje em dia, como é que eu chamo, como é que eu digo o que é um elemento químico para alguém? Elemento químico, pessoal, é o conjunto de todos os átomos que apresentam o mesmo número atômico, ou seja, número de prótons no núcleo. Então, todo átomo que apresentar a mesma quantidade de número de prótons em seu núcleo será considerado elemento químico, tá bom? Por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio tem um próton no seu núcleo. Então, se todos os demais hidrogênios tiverem um próton em seu núcleo, esse conjunto com esses átomos serão chamados de elementos químicos, tá bem? Então, elemento químico você sempre vai lembrar do número atômico, que é o que? Número de prótons no núcleo, tá bem? A segunda questão, pessoal, ela diz o seguinte: é importante ler todo o enunciado da questão. Não só pegar os dados, mas ler todo o enunciado para entender o que a questão quer. Em 1986, um acidente nuclear muito grave aconteceu na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. Quem não conhece o acidente de Chernobyl, pessoal, pode dar uma rápida pesquisada, porque ele é um dos acidentes mais famosos do mundo em questão de acidente nuclear. Tal acidente liberou vários átomos perigosos na atmosfera, entre os quais o Sr. 9038, que é o elemento químico estrôncio, o I 13153, que é o elemento químico iodo, e o CS 13755, que é o césio, elemento químico chamado césio. Aí ele me pergunta: quantos prótons e quantos nêutrons possui cada um desses átomos? Pessoal, eu sei que A é igual a Z mais N. Se A é igual a Z mais N, então N é igual a A menos Z. Professor, não entendi nada. Então, bora lá. A, pessoal, é o meu número de massa, que é o número de cima. É o 90, é o 131 e é o 137.
Z é o número atômico, ou seja, o número de prótons, que é o número de baixo, 38, 53, 55. E o N, número de nêutrons, ou seja, ele não aparece, é um número neutro, tá bom? É o número de nêutrons, na verdade. Ele não aparece, que o nêutron é a carga que não tem nem sinal positivo e nem negativo. É uma carga neutra, por isso é chamado de nêutron. Então, o número de nêutrons ele não aparece. Beleza. Sabendo disso, então, bora ver como é que eu encontro quantos prótons e quantos nêutrons possui cada um desses átomos. Pessoal, eu já tenho aqui no SR, no estrôncio, a minha quantidade de prótons. Ele não me disse que Z é o número atômico, ou seja, o número de prótons, que é o número de baixo. Então, eu tenho 38 de número de prótons. Para eu saber o meu número de nêutron, que é N, ele me disse que eu tenho que pegar A menos Z. A é o que? Número de massa, que é o número de cima, e Z é o número atômico, ou seja, o número de prótons, que é o número de baixo. Então, eu vou pegar 90 menos 38. Não peguei o número de cima com o número de baixo? Então, ó, vou subtrair, vai dar o que? 52. Então, o meu N é 52 e o meu N foi igual ao que? A, número de cima, 90, menos Z, número de baixo, 38. 90 menos 38 igual a 52. Tá bom, pessoal? É muito importante que saibam o que é o A, o que é o Z e o que é o N. E como que eu encaixo essas fórmulas para descobrir cada um, dependendo do que a questão vai pedir. Então, no estrôncio, pessoal, eu tenho 38 de número de prótons e 52 de número de nêutrons. Como é que eu sei que o meu número de nêutrons está certo? A igual a Z mais N. Se essa soma der o valor de A, então está correto. Quanto é 38 mais 52? A ordem dos fatores não altera o produto. 38 mais 52, 90. Eu peguei o que? Eu peguei o Z, que é 38, que é o número de prótons, que é o número de baixo aqui, e coloquei somado com o número de nêutrons, que ele não aparece, mas eu descobri, que é 52, que vai dar igual a A. Z mais N igual a A. Z mais N igual a A, que é o número de massa. Então, 38 e 52, 90. Então, eu tenho o que na minha questão? Quantos prótons e quantos nêutrons possui cada um desses átomos? No estrôncio, tenho 38 prótons e tenho 52 nêutrons. No iodo, é a mesma coisa. Eu vou pegar N igual a A menos Z. Quem é A no iodo? 131, número de cima. Quem é Z, número atômico, número de prótons, número de baixo? 53. 131 menos 53, eu tenho 78. Para eu descobrir se está certo, eu somo 53 com 78. Ou seja, eu somo prótons com nêutrons. Ah, professor, nunca entendi por que tem que somar sempre prótons com nêutrons. Pessoal, número de massa se refere ao peso do núcleo do átomo. O que tem peso no átomo é o seu núcleo. E o núcleo do átomo é formado de prótons e de nêutrons. É por isso que eu somo um com o outro. É o mesmo que eu ter dentro de uma sacola 2 sacos de feijão com 1 quilo cada um. Eu vou ter o que no final? Vou ter o que? 2 quilos de feijão. Agora vamos trazer para a situação do núcleo do átomo. Para eu saber a massa, o peso do núcleo do meu átomo, eu tenho que somar o peso daquilo que tem dentro dele, que são prótons e nêutrons. Então eu somo 53 prótons mais 78 nêutrons, eu tenho o meu número de massa, que é o número do peso do átomo, 131, tá bom? Então no iodo eu tenho 53 prótons e 78 nêutrons. E no CS, no césio, mesma coisa, vou pegar número de cima, 137, menos número de baixo, 55. Vou ter o que? 82. Peguei número de massa, menos número de prótons e tive o meu número de nêutrons. Para saber se está certo, soma prótons com nêutrons, que vai dar o número de massa 137. A ordem dos fatores não altera o produto. 55 com 82, 137.
187 menos 55, 82. Então, eu tenho 55 prótons e 82 nêutrons, beleza? Vamos seguir para a próxima questão. Se você não entendeu, pessoal, volta o vídeo e tenta entender novamente a questão, tá bom? Não é algo complicado, é algo que requer atenção e eu preciso que vocês saibam o que significa cada letra, tá bom? E o que significa cada número nos elementos químicos. Terceira questão é a mais fácil que tem. Olha só o que ela diz. Copie as frases em seu caderno e complete-as para que fiquem corretas. Na tabela periódica, os elementos estão colocados em ordem crescente de... Eu tenho aqui começando o hidrogênio. Aqui, o que é esse 1 em cima dele? É o número atômico. Então, eu venho para cá no hélio, 2, no lítio, 3, no Be, 4, e assim vai. Ele segue da esquerda para a direita na horizontal. Então, ele está sendo classificado pelo quê? Número atômico. Então, o primeiro quadrado seria número atômico. As linhas horizontais são denominadas de quê? Pessoal, na aula que eu dei para vocês na videoaula, eu falei que cada linha dessa significa o quê? Um período. Primeiro período, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, de cima para baixo. Então, o meu segundo quadrado, períodos, são denominadas de períodos. E as colunas verticais são chamadas de quê? Tem dois quadrados. Eu falei que esse 1 ou 1A, pessoal, pode ser chamado de grupo ou família. Então, cada coluna dessas, na vertical, é chamado de grupo ou família. Grupo 1, família 1, grupo 1A, família 1A. E assim segue para todos eles, tá bem? Só que hoje em dia é chamado apenas grupo 1, família 1, grupo 2, família 2. Esse 1A, 2A, 3B é a consideração anterior, tá bem? A de hoje é apenas 1, 2, 3, 4 e segue até o 18, tá bom? Quarta questão, pessoal. Consultando a tabela periódica, localize o grupo a que pertencem os elementos químicos que têm os seguintes símbolos. No A, pessoal, o que você ia fazer nessa questão? Você ia procurar em que coluna na vertical estavam esses três símbolos, e assim com todos os outros. Na primeira é o grupo 18. Bora ver se está certo. HE, NE e AR. HE, NE, AR, grupo 18. Então está correto. A B, grupo 17. FClBr. FClBr. Tá certo. A C, grupo 1. Que ele diz o que? LINA e K. LINA e K. Tá certo. O D, grupo 18, do grupo 14, desculpa. Grupo 14 é o CSNPB. CSNPB. Tem um aqui, tá correto. Letra E, grupo 2, MG, CA e BA. MG, CA e BA. Tá certo. A F, grupo 16, O, S e SE. O, S e SE no meu grupo 16. Então tá correto. A G, grupo 15, N, P, A, S. Grupo 15, N, P, A, S. Tá correto. E a H, grupo 13. Vamos ver se está certo. B, A, L, G, A. B, A, L, G, A. Então seria assim, pessoal, que você responderia essa questão. Você ia ver em quais dessas colunas se encontravam cada um desses três, tá bom? Os três que ele dá aqui em cada questão se encontravam em apenas uma coluna só. E como você viu aqui com a correção, você viu que na 18 tem esses três, na 17 tem esses três, no 1, no grupo 1 ou família 1 tem esses três, e assim vai com a D até a letra H. Tá bem, pessoal? Era só questão de atenção e leitura para saber como que a gente lê, como que a gente faz a leitura da tabela periódica, de acordo com o que a questão pede. A quinta e última questão, ela diz o seguinte: com relação a isótopos e elementos químicos, responda: o que são isótopos e como diferenciá-los? Pessoal, isótopos tem no livro dizendo que são dois ou mais átomos que possuem o mesmo número atômico Z, ou seja, o número de baixo,
e diferentes números de massa, ou seja, o número de cima. Então, eles sempre vão ter o número atômico, que é o número de baixo, igual, e o número de cima, que é o de massa, diferente, tá bom? Então, esse é o conceito de isótopos. E como diferenciá-los? Pessoal, na própria questão ele já diz, eles têm diferentes números de massa, tá bom? Então, para eu diferenciar um isótopo de outro, é só olhar o seu número de massa. Se ele tem o mesmo número atômico, eu vou ver se ele tem número de massa diferente. Se ele não tiver número de massa diferente, tiver igual, ele não é um isótopo, é apenas um elemento químico qualquer. Letra B. Diferencie o conceito de isótopos do conceito de elemento químico. O que é isótopos? A gente viu, são dois ou mais átomos que possuem o mesmo número atômico e diferentes números de massa. Eu tenho aqui o hidrogênio, hidrogênio com número atômico 1, número atômico 1, número atômico 1, que é o de baixo, tá bom? E em cima tem o número de massa 1, número de massa 2 e número de massa 3. Esse exemplo tem no livro de vocês. Então aqui eu tenho isótopos. Por que eu tenho isótopos e como que eu consegui diferenciá-los? Porque no isótopo, o elemento químico ele tem número atômico 1, número atômico 1, número atômico 1, ou seja, números atômicos iguais, mas tem número de massa diferente. Tenho aqui número de massa 1, número de massa 2, número de massa 3. Do mesmo jeito com o oxigênio. 8, 8, 8 no número atômico, são 3, 8, então são iguais no número atômico, mas são diferentes no número de massa, 16, 17 e 18. Ou seja, são isótopos, porque eles têm número de massa diferente. Agora ele pergunta também, diferencia o conceito de isótopos, né, do conceito de elemento químico. Eu já falei isótopos, elemento químico. A gente viu na primeira questão que é o quê? Conjunto de todos os átomos que apresentam o mesmo número atômico, número de prótons no núcleo, ou seja, o número que fica embaixo. É o número atômico, ou letra Z, ou seja, número de prótons, tá bom? Agora, ele pergunta o que? Diferencia o conceito de isótopos do conceito de elemento químico. Eu tenho aqui o conceito de um e tenho de outro. Ah, pessoal, e só para lembrar, tá aqui elemento químico, tá bom? Eu tenho aqui H com o número de próton 1, meu número Z 1, ou seja, número atômico 1. Tenho aqui outro H com número atômico 1 e outro H com número atômico 1. Aqui eu tenho o que? Três elementos não, um elemento químico, tá? Porque é o hidrogênio, é um só. Mas aqui eu tenho outro elemento químico, o oxigênio. Como é que eu sei, professor, que é elemento químico? Ora, na questão ele diz a resposta, conjunto de todos os átomos. Eu tenho aqui um átomo, dois átomos, três átomos. Eu tenho aqui um conjunto de átomos que apresentam o mesmo número atômico. 1, 1 e 1, 8, 8 e 8. Então, aqui eu tenho um elemento químico e três átomos. Professor, não entendi. O que é elemento químico, o que é átomo? Pessoal, elemento químico é o nome que eu dou para aquele átomo. Ou seja, hidrogênio. Aqui eu tenho três hidrogênios. Átomo é a unidade do elemento químico, é a unidade de uma molécula. Então eu tenho aqui o que? Um hidrogênio, dois hidrogênios, três hidrogênios. Então eu vou dizer o que? Que aqui eu tenho o elemento químico hidrogênio em três quantidades de átomos. Do mesmo jeito, o oxigênio. Tenho o elemento químico oxigênio em três quantidades de átomos. Tá bem, pessoal? Se não entendeu, tenta voltar o vídeo para entender novamente, ou então fala comigo que eu tento explicar melhor. Agora, como é que eu diferencio um conceito de 8, pessoal? Um conceito de outro. A diferença está no número de massa, pois o conceito de isótopos apresenta o número de massa em sua definição, ou seja, para que sejam isótopos, eles precisam apresentar números de massa diferentes, mas número atômico igual. Tenho aqui número de massa diferente, 1, 2 e 3, e número atômico igual 1, 1 e 1. Já em elementos químicos, seu conceito não apresenta número de massa em sua definição. Sendo assim, qualquer conjunto de átomos que apresentem o mesmo número atômico serão considerados elementos químicos, independente do número de massa. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho isótopos e tenho também elementos químicos.
acabei de dizer na questão que o que é diferente de um e de outro é só o número de massa. Para ser isótopo, o número de massa ele precisa ser diferente de um para outro. Para ser elemento químico, basta apenas ter um número atômico igual. Aqui, se eu tenho 1, 2 e 3 como número de massa, continua sendo elemento químico. Agora, se eu tiver só isso aqui, número atômico 1, 1 e 1, aqui eu tenho só elemento químico. Eu não tenho isótopo. Porque se eu não tenho número de massa aqui em cima, é diferente, então não vai ser isótopo. Porque isótopo eu tenho que ter número de massa diferente de um mesmo elemento químico. Deu para entender? Eu espero que tenham entendido. Vou repetir novamente. Para ser isótopo, precisa ter número de massa diferente. 1, 2, 3, 16, 17, 18 no oxigênio. Tá certo? Aqui eles têm o que? Número de massa diferente. Número atômico igual. 1, 1 e 1, 8, 8 e 8. Tá bem, pessoal? E aqui eu tenho o que? Elementos químicos. Aqui eu tenho o que? Isótopos. Para ser isótopo, tem que ter número de massa diferente e número atômico igual. Para ser elemento químico, basta ter apenas número atômico igual, tá bem? Mesmo ele tendo número atômico, número de massa diferente, continua sendo elemento químico. Aqui eu tenho elemento químico isótopo e aqui eu tenho apenas elemento químico. Se não entendeu, pessoal, se mesmo voltando ao vídeo não entendeu, fala comigo que eu tento explicar de uma forma melhor para você. Tá bom? Essa foi a resolução das 5 questões da atividade. Eu espero que tenham respondido. Se respondeu errado, corrija, tá bom? Não vou aceitar atividade errada, faça a correção no seu caderno, tá bem? Eu espero que tenham entendido. Se cuidem e até a próxima e fiquem com Deus.